Salve, salve, meus boas, beleza? Hoje trazendo aquele vídeo que sai periodicamente, né? Quando tem os capítulos de One Piece, quando o Oda lança mais cedo, ou dá mais de duas pausas no mês. Vamos aqui trazer o review do Mangaque, vai ser um 2 em 1. E do Bruno Bandeira, beleza? Se vocês quiserem dos outros canais, Chapéu de Palha, do Tassiano do Zonopê, aí vocês vão ver se esse vídeo sai bem, aí eu posso trazer e vocês deixem nos comentários também, beleza? Pra eu ficar sabendo. E só dar para meus comentários sobre esse capítulo que saiu ontem à noite, né? Mano, que capítulo incrível. Deixou o Insama com aquele coisa de mistério, o jeito dele falar, bem formal, da época antiga, né? Bem antigo mesmo. Ó, vós, respondeis minha pergunta, tá ligado? Esse jeito dele falar. E colocou ele bem como um vilão que se sente superior mesmo a todo mundo. O mais forte de todos falou: Mano, você cala a boca que isso não é resposta apropriada. Fala comigo direito, tá ligado? Eu vi algumas pessoas comentando, até o próprio Evandrão mesmo, no último capítulo, analisando, e talvez Lily e Sama tiveram uma relação de amor não correspondido, traição, aí ele virou um vilão por conta disso, mas aí ele mesmo falou, isso é ser pai, um vilão final de One Piece, ou um dos possíveis vilões finais de One Piece, desse trem de romance não correspondido, tá ligado? Ia ser meio, nhé, tá ligado? Pro vilão que se desenha ser Insama em One Piece, tá ligado? Essa grandiosidade, esse hype que vem se construindo desde, sei lá, 2019, a primeira vez que ele apareceu, desde o começo da Reverie, tá ligado? Então seria meio, pô, broxante. Mas o que a gente vê mesmo que não, tipo, parece que Lily traiu ele, tipo, ela descobriu que os Nefertari eram D e quis meter o pé, mano. E, mano, a fruta de Insamai, dos Gorosei, os poderes deles são os mistérios. Vou falar pra vocês, na primeira leitura, quando aparecem as sombras lá, na minha primeira leitura, eu pensei que eram sombras do poder de Insama. Mas aí eu vi a live e o react do Evandrão, né? E ele falou uma coisa muito interessante, que até tinha visto um vídeo dele falando sobre isso uns 5 meses atrás, mas eu nem lembrava disso, que essas sombras são as silhuetas das formas das zonas míticas dos Gorosei, tá ligado? E pode ser que o Insama também tenha uma zona mítica. Eu nem tinha pensado nisso na primeira leitura. Eu pensei que era sombras, um tal poder assim do Insama, tá ligado? Mas pode ser, mano. Porque o nome dos Gorosei são de estrelas, a gente conhece Saturno, então dá pra deduzir que os outros nomes são de planetas do nosso sistema solar, né? Marte, Vênus, essas coisas assim. Então, relacionada a vários animais míticos da cultura japonesa, chinesa, né? Que nem o Evandron falou no vídeo dele e no react dele pra esse capítulo. Então chega de muita enrolação, vamos lá ver o que o Evandron tem pra nós. 3, 2, 1 e play. Rei Cobra de Arabasta foi morto. E o mistério disso envolvia saber o porquê isso ocorreu. Mas finalmente a resposta veio. Suas perguntas envolvem os inimigos jurados dos deuses, os D. E Capítulo os bom. Nefertari fazem parte de um plano maior. Um plano para trazer a bandeira do amanhecer. Mas as trevas rondam. Vimos em primeira mão os demônios que habitam a terra sagrada de Mary Joyce. Engraçado, o inferno está do lado de cima. Versão de valores muito. Quer saber tudo sobre um dos melhores capítulos de One Piece? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Mano, é foda. Essas silhuetas ficaram muito bem feitas, tá ligado? Umas bagulho meio sombrio, assim, meio de coisa mítica, de lenda urbana, tá Fala ligado? galera, Umas vou aqui fazer um sombras. vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem, dá pra ver daqui, dá pra ver o olhinho de vocês brilhando aqui. Ai, para. Esse foi o melhor capítulo da semana de One Piece, então tem que tá bom, não é verdade? Muita coisa revelada, muitos mistérios adicionados. Poderes do Gorosei confirmado, Insama dando um gostinho dos seus poderes e quem realmente é. Nefertari confirmado como sendo parte integrante dos D. Muita coisa, assiste até o fim, vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço para você inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe. Dispara aquele like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre um dos melhores capítulos de One Piece, capítulo 1085. Então vamos lá, pior geração. O capítulo começa com Cobra chocado. Ninguém deveria se sentar no trono vazio. O mundo não deveria se mover de acordo com o desejo de um único indivíduo. Esse primeiro balão de fala logo já mostra a que veio esse capítulo. Torna as coisas tudo insanas. Quais as motivações de Insama? Ele é um tirano ambicioso ou uma entidade que condena as mudanças do mundo?
Muitas perguntas, poucas respostas. Mas Com então, certeza ele é um temos tirano. Mu-Sama falando. E ele fala em um tom de linguagem mais culta, indicando ser antigo. E Insama tem duas coisas Com certeza, para do século dizer: a perdido. cobra Vai ser e mais uma antigo que isso, não pergunta sei. a fazer ao rei de Arabasta. A cobra fica chocado. Ele pensa consigo mesmo que o que está vendo é impossível. E temos um despejo de informação para fazer sua cabeça explodir. Primeiro de tudo é que Mu-Sama fala na terceira pessoa e ele se autodenomina como Mu. E vamos lá, galera, tem uma nota aqui nos tradutores que Mu, usado por In na terceira pessoa, significa vazio, mas também pode ser uma leitura para sonho. Guardem isso porque vamos Podemos falar pegar isso pra mais deduzir à qual frente, seria a mas fruta dele. eu vejo um pouquinho mais Creio desse eu. nome aqui porque Mu, assim como Atlântida, é considerado o antigo continente lendário que entrou em colapso devido a um cataclismo. Sabia não. Temos o Castelo Pangaea, que é o nome de um continente único do início Continuando aqui, né? dos nossos tempos. E agora a entidade máxima se autodenominando de Mu, que é um continente lendário perdido. E qual a sacada aqui, galera? Mu é mencionado principalmente em antigas lendas dos povos que habitavam a América do Sul, muito antes Brasil! da chegada de Cristóvão Colombo ao novo continente. Existem histórias que foram decifradas em antigas inscrições em pedra. Olha que coisa curiosa, né? E revelam a quando é foda, né, existência de mano? Mu. E qual a bomba nisso tudo aqui? Segundo essas lendas, toda a humanidade descenderia de Mu. E mais ainda, Mu tratava-se literalmente do Jardim do Éden. E as diferenças raciais teriam levado os grupos colonizadores a migrar para diferentes partes do mundo. Isso aqui é muito One Piece. Árvore Adão, Árvore Eva, Árvore do Conhecimento, Mu, que dizem as lendas ser a origem da humanidade e o próprio Jardim do Éden. E também temos A a sala origem de das flores diferenças do raciais Inu-sama. surgindo. É interessantíssimo, né, galera? Ainda Caralho. mais quando temos em One Piece um lugar chamado Goa, a ilha natal de Luffy. Não confundam com Fuchsia, isso é o nome da vila do Luffy. Ó, Luffy, Sabo, Ace, Dragon, todos eles vieram da ilha de Goa. E Goa é a única ilha real do nosso mundo nomeado no mundo de One Piece. Colonizado por Portugal e muito importante na era das grandes navegações por ser uma ilha ligada à Suméria. E a bomba, mais uma vez, povo sumério são os inventores da astronomia e da escrita cuneiforme. cuneiforme, a Os escrita poliglifos que a de One gente Piece usa. vêm daqui. E eles são um dos primeiros povos a existirem no mundo. Mas, Aqui nós bem, usamos, acho que é. pesquisem sobre Mu e Sumérios. Vou continuar aqui. Mano, passa. E olha que, cara, esse aí eu não tava ligado, mano. Evandreu já trouxe uma bomba pra nós. Então, se Mu era o continente de onde originou tudo, onde todos residiam, um jardim do Éden. Então, aqui o Oda pode ter feito uma troca, tipo, não, eu originei tudo, eu só posso ser eu superior ao mundo. Vocês não têm que pensar diferente, tá ligado? Uma coisa meio superficial que eu tô falando, meio vaga, mas é por essa linha de pensamento, tá ligado? Comentei nos comentários aí, lógico, né? Pô, o que é que vocês estão achando disso? Caralho, mano, que foda, mano. O Mu era um continente antigo, assim como o Atlantis. Cobra nos conta que conhece o nome de Mu. E esse nome estava entre os 20 reis que formaram o governo mundial. Mas Insama pede silêncio. Ele não é digno de fazer tal pergunta. Isso aqui é muito importante. Levanta a questão de qual reino originalmente Mu-Sama Sim, porque você é um veio. dos Essa investigadores. nação teve sua história limpa para remover qualquer Aí vai menção Insama a veio de Insama. Goa. E sendo sincero, galera, eu acho que ele veio do reino de Goa. Ah! Do Luffy. É, mano, tudo Curiosamente, leva a crer era isso. pra ter o Sabo como rei, mas atualmente seu irmão adotivo, Starry, herdou o trono após a morte do antigo rei de Goa. Ou seja, essa linhagem real aqui pode não ser a original. E temos muitos de presentes na ilha de Goa. Garp, Dragon, Ace, Sabo. Eu não quero ir longe, mas Insama pode inclusive ser da família Monkey. Bem, continuando. Insama então nos conta que os D são as pessoas que eram seus inimigos no passado. Embora os D atuais sejam apenas cascas vazias que não têm ideia do significado dos seus nomes. E uau, Insama apenas insultando casualmente todos os grandes rebatedores da família D dessas eras atuais. O que torna realmente empolgante saber que o que quer que os D estivessem fazendo no passado distante, tanto Roger iniciando uma nova era pirata quanto Rox tentando se tornar rei do mundo,
são apenas ecos fracos em comparação ao século perdido. Imu nos diz que os estudiosos que tentaram Pode descobrir a Nutelinha. verdade sobre o século perdido e os piratas que agora tentam encontrar os poneglyphs para achar o tesouro lendário, tudo isso é culpa de Nefertari Lili. E Mu-sama diz que se ela não tivesse cometido um erro naquele dia, os poneglyphs não estariam espalhados pelo mundo. Porém, espalhar as pedras foi um erro ou algo planejado, e uau. Vocês vão escutar bastante uau aqui ao longo desse vídeo. Primeiro, confirmamos, né, galera, que Insama está vivo desde o século perdido. Sabe a história de Lili, foi um dos reis fundadores. Eu acho que isso agora é indiscutível, que ele tem a cirurgia perene ou algum outro tipo de poder que o permite continuar vivo por longos 800 anos. Mais ainda, Lili Nefertari está envolvida em espalhar os poneglyphs, e isso torna ela muito importante para a história. A resposta, sem dúvidas, deve estar na música de Binks no Sake. Agora, como Lili espalhou essas pedras? Será que ela tinha a fruta da patinha do Kuma? Seria interessante, né? Porque não tem como ela mover essas estruturas de pedras gigantes sobre o nariz de Insama. Então eu acho que a fruta da patinha faria bastante sentido aqui. Sim, pra algo seria espalhar uma essas vez pedras. poneglyphs. Inclusive pode estar relacionado à história do Kuma e tematicamente ao que ele fez aos chapéus de palha lá em Shabold. Afinal, ele tem uma bíblia com uma mulher na capa, e essa mulher pode literalmente ser Nefertari Lili. Já o fato de Imu chamar de erro de Lili, pode ser que os poneglyphs deveriam ir para algum lugar e que Lili cometeu esse erro no local, um erro planejado. Eu creio erro que pra Nefertari Insama, Lili né? concordou com Imu-sama em espalhar os poneglyphs pelo mundo para que ninguém pudesse entender. Ele chegou assim, não concorda, a gente tem que espalhar, né? Pá, o povo não tem que descobrir. Só que não, vou espalhar do meu jeito, otário, toma, vazei, é isso. Facilmente o século perdido, ou mesmo entregar para o governo mundial. Mas eles convenientemente acabaram em lugares muito difíceis para que o governo conseguisse pegar ou proteger. Wano, Ilha dos Homens Peixes, Jaya, Zunisha, levando assim a suspeita de que esses poneglyphs podem ter sido intencionalmente colocados bem longe das garras do governo mundial. Sabemos que o clã Kozuki foi quem criou os poneglyphs, mas agora descobrimos que houve um tempo em que o governo mundial quase conseguiu pegá-los. Mas a rainha Lili Nefertari, uma das 20 fundadoras do governo mundial, foi capaz de espalhá-los ao redor do mundo antes que o governo conseguisse pegar as pedras. Zunisha pode estar ligado a tudo isso, e Lili tem ligação com o fato de Zunisha sofrer sua punição de andar por todos esses anos. Imu acredita que a resposta sobre ser um erro ou um plano está na carta que Lili deixou, e questiona por que o Cobra omitiu o verdadeiro nome que está escrito naquela carta. Cobra pergunta então qual será o seu destino, e um dos Gorosei... Posso aqui rapidão, pode ser que o crime de Zunisha tem a ver com, tipo, eles trabalhavam com o Imu, trabalhavam pra Imu-sama, e sendo que ele fazia coisas boas, mas eles foram manipulados o tempo todo, né, pá, não sei o que, foram enganados pra ir contra o reino antigo, não sei o que era o do amigo deles, Joy Boy. Só que aí Nefertari descobriu tudo, a Lili, e junto com o Zunisha, pô, vamos espalhar isso, mano. Aí, Insama, pô, você me traiu, o seu rei, sua imperatriz, o seu dono. Então você vai carregar o crime, vai carregar a penitência de caminhar aí por 1000 anos, taranã, taranã. Pode ser isso, mano, pode ser isso. Porque Zunisha traiu o Joy Boy sem querer, mano, porque eles eram amigos, aí Joy Boy pode ser que confiou em Insama pra ajudar a mudar o mundo, mas deu no que deu, e vamos descobrir só mais pra frente, né? Porque agora a gente só tem migalhas, mas são umas boas migalhas, umas boas pistas que a gente pode ir teorizando, especulando, e tô maluco, não pensa muito bom. Volta. Responde que seu destino já foi selado a partir do momento em que ele viu a presença de Imu-sama. Então Cobra começa a falar. O nome verdadeiro da rainha Lili era Nefertari de Lili. Lili. Insano, né, galera? Viveu uma D também. Do nada o Oda tirou essa. Temos uma nova família fazendo parte do lendário clã. A pergunta é por que os Nefertari não usaram o nome D na sua linhagem. Pode ser que Lili tenha pedido na carta que ela deixou para omitir isto publicamente, mas que todos os herdeiros recebam esta carta e saibam o seu verdadeiro nome. Já Imu, quando escuta o D no nome de Lili, dispara o que parece uma flecha negra de sombra que apunhala a Cobra de forma letal. Porém, isso não é uma flecha, galera. Isso aqui pra mim é uma cauda. Uma cauda de um demônio. Mais ainda, de um demônio estilo
Rubber Hose, aquelas animações de Mangueira do início do século passado e que vimos Luffy usar na sua forma Nika. Eu tenho quase certeza que vai ser isso. Bom, Sabo disse que o topo do mundo parece bastante infernal, parafraseando isso. Então significa que o Gorosei e Musama realmente parecem demônios, ainda mais com suas chamas tomando conta do local. Eu começo a pensar que Musama pode ser o verdadeiro demônio e a origem das frutas do diabo, que podem ter recebido esse nome por O lobo em pele de cordeiro que enganou todo mundo. É a serpente do jardim mesmo. Aí ó, faz até sentido. Serpente do Éden. Eu creio que é um rabo do diabo. Faria muito sentido para Imu ser a origem das Seria uma frutas fruta mítica da serpente. Devem estar bem acima dos poderes comuns de Akuma no Mi. Afinal, eles derrotaram Joy Boy antes. Talvez eles tenham poderes inerentes e não consumiram um fruto. Eles são as origens deles. Eles ignoraram o ataque de chamas de Sabo aqui casualmente, que acabou entrando em cena para intervir e salvar o Cobra. Então faria sentido para Imu ser a fonte, a origem das frutas do diabo. Lembram da nota inicial que Mu pode significar vazio ou sonho? E o que aprendemos recentemente sobre as frutas do diabo? Que elas são os sonhos das pessoas. E quem odeia os usuários de Akuma no Mi? O mar. É o mar. Tem muita revelação aqui, né, galera? Vemos então as formas dos poderes do Gorosei e Musama se transformando. Insama se transforma em uma enorme criatura negra, enquanto o Gorosei também se transforma em grandes criaturas e acabam cercando o Sabo e o Rei Cobra. Vemos apenas suas silhuetas. Imu parece muito Umibozu. Umibozu, galera, é uma lenda do Japão que vive no oceano e amaldiçoa o navio de qualquer pessoa que falar com ele. Nesse folclore é dito que as almas das pessoas que ninguém queria ver se refugiavam no mar e o Umibozu as consumiam. E lembrem, Imu, Umi, o mar. Uma coisa é certa, o Oda escolheu deliberadamente Insama aparecendo Umibozu aqui, que pode acabar realmente sendo a sua fruta. Já o Gorosei, as silhuetas deles são mais reveladores, principalmente 3 delas, onde podemos ver um pássaro, um que parece ser um elefante e outro que parece ser um touro. Eu tenho quase certeza que essas Ones aqui são as míticas das divindades animais do hinduísmo, as montarias dos deuses. O pássaro aqui é Garuda, quase certeza. O elefante é Ganesha e o touro pode ser Nandi. Curiosamente, galera, nesse panteão de animais temos quem? Hanuman, o deus macaco. Tenho quase certeza que vai acabar sendo isso. Os outros dois não dá para entender muito bem o que eles são, as suas formas, mas esses 3 são certeiros, as montarias dos deuses. Parece que um deles vai nessa, Evandro. Pra mim já é canon. Em volta do pescoço, assim como o Luffy na sua forma desperta. Mas bom, é silhueta, não dá pra confiar 100%. O Oda é o mestre de enganar nós. Pelo menos 3 frutas dá pra entender quais são. Ganesha, o rei dos elefantes, Garuda, o rei dos pássaros e também Nandi, o touro. Todos eles montarias dos deuses. Mais ainda, mais legal, confirmado que os Gorosei são lutadores. Ver o contraste do Gorosei de aparência refinada agora de repente se tornando essas monstruosidades enlouquecidas foi realmente assustador, épico. Não acho que teríamos esta sensação se todos os designs já fossem revelados, especialmente quando Saturno provavelmente vai desempenhar um papel muito importante lá no incidente de Egghead. Ele tem que revelar a fruta dele poder quando ele entrar, são poderes inerentes. Demônios nessa sala. Aliás, galera, depois de ver essa cena, eu inclusive começo a ter quase certeza que isso aqui em Egghead era Saturno destruindo as câmeras. Porque se parece muito com o que vimos nesse capítulo. Então pode ser que Saturno já está na ilha. Sabo agarra e não parecia ser a Yor que pega Punk. Insama tenta pegá-los enquanto o Cobra conversa com Sabo. Ele deveria contar a Luffy e Vivi. Eles são o D também. E temos um pequeno flashback da infância de Sabo, onde o Sabo ele questiona o quão estranho é como Ace e Luffy têm um D nos seus nomes. E o Ace responde a ele que também pode lhe dar um. Ele agora iria se chamar Sadebo. E uau, isso aqui pra mim, sendo sincero, é a melhor parte do capítulo. Eu acho que o Ace fazendo de Sabo um D honorário é um indicativo de como esse nome foi passado de geração em geração. Sim. Qualquer pessoa que incorpore sua vontade pode herdar o nome. Não é uma coisa de sangue, família real. Simboliza o sorriso, o chapéu de palha, o amanhecer. Talvez Lily nem fosse originalmente uma D, mas depois de trair o governo mundial e ajudar Joy Boy, ela assumiu o nome e pretendia passá-lo para os seus descendentes. A geração atual do clã D não sabe o significado do seu nome, mas todos eles
ainda incorporam a vontade de liberdade lá do século perdido. Até o Barba Negra, independente de como ele age, de ser vilão. Porque ele tem uma das frases mais icônicas de todo One Piece: os sonhos dos homens. Sim, ele também quer a liberdade. Bom, de volta ao Mas presente, ele é ruim, podemos ver somente que isso. Sabo Mas ele e quer a Cobra liberdade de fazer as coisas foram dele. esfaqueados. O Cobra começa a recitar então a carta de Lily. Protejam os poneglyphs. Levantem a bandeira do amanhecer. Cobra então se levanta e bloqueia o ataque de Insama para deixar Sabo escapar com esta mensagem: o rei de Arabasta estava morto. Cobra caiu como uma verdadeira lenda, de cabeça erguida. Cobra O cara foda, sentou Deus. em uma cadeira de rodas e se deparou com 6 monstros onde não deveria existir nenhum. Ainda teve coragem de contar a eles a verdade sobre Lily e conseguiu ajudar Sabo a escapar. Ele tinha certeza de que morreria e ainda fez algo que mudaria o mundo inteiro. Realmente um momento muito épico do Rei Cobra. Então temos uma virada de maré. Tudo porque o Apple vê tudo que está acontecendo por um buraco na parede. Insama e o Gorosei percebe que o Apple está espionando e o Apple entra em pânico e começa a comer as paredes para fugir do local. Ele não deveria ter visto o que ele viu na sala do trono. Depois disso, a sala de reuniões da Reverie recebe uma mensagem dizendo que o Rei Cobra e o Rei Apple não irão participar mais da reunião. Em uma outra sala, podemos ver que Nefertari de Vivi foi capturada pela CP0. Na sala estão Lute, Jabura, Califa e os outros membros integrantes da CP0 que vimos nos últimos capítulos. O Jabra ele acaba recapitulando algumas outras coisas que aconteceram em Mary Joyce, onde ficamos sabendo que após o incidente contra São Charles, Léo e Sai anunciaram que são piratas sob o comando da tripulação do Chapéu de Palha. Sai e Léo se proclamando abertamente como membros da frota dos Chapéus de Palha depois de atracar Lascou, um dragão agora é guerra celestial. mesmo. É insano. Sobrou Essa pro notícia vai se espalhar como fogo por todo Uma das mundo. poucas vezes que o Luffy não faz Chapéu de nada, Palha literalmente, ele leva a culpa. responsabilizados É foda. por este incidente, independente de Miosgard ter sancionado ou não o ataque a São Charles. Agora, depois de ouvir que o Fujitora ajudou a libertar alguns escravos acidentalmente, eu ri muito. Ele é meu almirante favorito. Já o Ryokugyu é outro nível também. Brigou com os revolucionários, depois brigou com o Fujitora, depois ele voou até o Wano e no caminho, ocasionalmente, parou para capturar o Evil, lutou contra King, contra o Queen, depois contra os samurais, Yamato, e então fugiu do Shanks. Ele é o único almirante que realmente fez algum trabalho pela primeira vez aqui na série de One Piece. Bom, o Apple invadiu a sala. O Kizaru também fez Shabori, pô. Bateu nos vagabundos. Ele escapava lá da sala do trono. Isso acaba distraindo a CP0. E então a Vivi se aproveita da situação e agarra o Apple para escapar. O Kid também salvou uns caras lá no Part-Time Termina Skip. com Vivi e o Apple fugindo, enquanto a esposa de Apple os vê juntos. E ela fica chocada com a cena. É realmente hilário que a CP9 cometeu um dos maiores erros da história da marinha. Imediatamente foi promovido a CP0. Pois é, mano, os caras pedem pra promovido. eles, mais uma vez, cometerem o que provavelmente será um erro maior ainda do que Enies Lobby e a perda das plantas de Pluton. Sem dúvidas, o auge da incompetência. E o final do capítulo Bando de vagabundo. magistral. É pura comédia entre o Apple fazendo sua fuga pateta e o ridículo mal entendido com sua esposa. Todo o contraste absoluto com tudo mais neste capítulo sendo tão pesado e terrivelmente assustador. Isso é apenas One Piece no seu melhor momento. One Piece tá num... Nossa, tá num ponto, o Oda é muito bom, né, mano? Galera? Eu nunca achei que o Apóstolo é relevante novamente para a trama agora, mas ele acabou de ganhar um belíssimo alvo nas suas costas. E finalmente sabemos como ele e Vivi acabaram se juntando e foram parar lá no navio do Morgan das Fake News. A fruta do Gorosei, tenho quase certeza que pode acabar indo ou para os animais protetores, ou então aqui para essas divindades, as montarias dos deuses. Acaba fazendo sentido com o que vimos de Insama. Insama parece o Mibozu. É a sua fruta? Não sei, eu acho que o Oda só colocou isso para parecer mais icônico a sua silhueta. Pode ser algo muito maior e o Oda pode expandir bastante os poderes de quem é Imu-sama. O Mi, o mar, Mu, o continente perdido. Muito legal, né? Tem teorias sobre esse capítulo? Explodiu sua mente? Compartilha aqui, deixa nos comentários. E se gostou desse vídeo, faz o quê? Deixa um like pra eu saber também. Bom, até a próxima. Like. Valeu por assistirem. Fui. Like. Galerinha, vamos aqui iniciar o review do Bruno Bandeira agora, beleza? E,
E, mano, sobre o Insama, mano, que nem o Evandro falou sobre o continente Mu e tal, que ele explicou pra nós que... Acredito que quase ninguém aqui sabia disso, né? Ainda bem que tem o Evandrão aí pra os youtubers de One Piece pra trazer essas histórias pra nós, essas entrelinhas que o Oda pode ter pesquisado e usado de inspiração na sua obra. Pô, e se esse Mu, o continente perdido, que nem Atlantis era também conhecido como Jardim do Éden, e de todas as raças vieram de lá? Pode ser que os poderes vieram de Mu, não sei, Mu criou os poderes, é alguma divindade assim, é muito antiga, além do século perdido, ou simplesmente achou esse lugar e fez pesquisas e pegou esse poder pra si, não sei, é muita coisa na cabeça. E os Gorosei podem ser... Esses Gorosei podem ser do século perdido, ou eles podem só ser de uma geração atual de Goroseis que foi se passando e eles têm a fruta dos seus antecessores, né? Dos seus mestres antigos. Mano, é muito intrigante isso, mano. O que vocês acham? E Musama tem o poder inerente dele, é um ser muito antigo, ou é um ser antigo, sim, ainda, e tem uma fruta? O que vocês acham? Qual seria a fruta? Seria uma fruta que combinaria com um Force do Luffy, Nika, um diabinho lá de desenho animado, a fruta do... Sei lá, mano. Não sei, uma zoomítica... Eu tinha pensado numa zoomítica da serpente do Éden, tá ligado? E que poderia mudar de forma e fazer o rabinho de diabo lá só pra ter a referência mesmo, né? Do demônio, né? Que é Deus, a inversão de valores entre os Dei e os Tenryubito. Na verdade, os Tenryubito são os demônios, os Dei que são os deuses, né? Assim, propriamente na palavra do bom sentido, né, da divindade misericordiosa. Então vamos ver aqui o que o Brunão traz pra nós, mano. Mano, esse capítulo tá muito doideira, velho. Ai! Agora a gente sabe como o Apu foi parar com Morgas, que o Apu falou, mano, eu tenho informação aqui muito secreta que vai acabar com o mundo, vai acabar com a minha vida, por favor, me salva e me ajuda. Aí a Vivi foi junto nessa. Vamos ver aqui o que o Brunão tem pra falar pra nós, beleza? Vamos lá e play. Nefertari de Vivi. Esse é o verdadeiro nome daquela que um dia navegou com um chapéu de palha. O destino já havia tratado de unir aqueles que um dia virão a se reencontrar por um único propósito herdado: lutar contra os deuses desse mundo e aquele Os verdadeiros que senta demons. no trono vazio. E para isso, o Rei Cobra usa suas últimas forças como herdeiro dessa vontade para permitir que Sabo pudesse fugir, fazendo assim com que a chama não se apagasse e a vontade dos D. Mano, o simbolismo de One Piece e as coisas literais, mano, é muito bom. De One Piece. Caraca, galera, que capítulo, hein, gente? Que capítulo! Vai ter muita coisa pra gente conversar nesse vídeo de hoje. Pode ser que o vídeo fique um pouco mais longo. Não, 22 minutos tá de boa. Então eu conto muito com Vê que tem você vídeo de ficando 40 até o minutos, final do quando o vídeo pra Luffy não despertou perder era 40 nenhum minutos de vídeo. importante que a gente vai conversar aqui, e já aproveita pra deixar a teoria de vocês aí nos comentários pra gente começar logo essa festa, galera. Quem já for de casa já pode chegar descendo o like aí. Eu dei o like, dá o like aí também. Você tá convidado a fazer parte dessa tripulação, se inscrevendo no canal e balançando o sino de Marineford pra sempre saber quando tiver vídeo novo e já poder vir correndo assistir e ficar atualizado sobre tudo sobre o universo de One Piece. Vambora. Vimos então, nesse capítulo, o Rei Cobra ficando diante daquele que se What senta the no fuck? trono What's going on? vazio. E a presença e o susto que ele toma ao ver aquela figura deixa ele What you doing here? suado e preocupado e tenso Insama? com aquela situação que ele nunca imaginaria que pudesse ser possível. E algumas revelações já vão sendo feitas logo no começo ali da conversa entre eles, que eu já vou adiantar aqui, e outras eu vou deixar um pouco mais pra frente do vídeo. Mas primeiro a gente vê que Imo se autodenomina Mu, sem o I no começo da palavra, e Mu em japonês significa vazio, provavelmente fazendo referência ao trono vazio, que era pelo menos para estar vazio. Pode ser relacionado ao poder também. Fazendo também referência ao século vazio, que a gente, dependendo da tradução, pode chamar também de século perdido. Outra coisa que a gente vê também é como Imo culpa a rainha Lily pelos poneglyphs no passado terem se espalhado pelo mundo. E é muito engraçada e é muito curiosa a forma como Imo fala sobre a rainha Lily no passado, como se ela tivesse tido uma obrigação justamente contrária, como se a rainha Lily tivesse decepcionado ela de alguma forma, sabe? Tivesse errado na sua missão, falhado na sua missão,
e isso ter gerado aquela dúvida se a rainha ela teria realmente falhado na sua missão ou ela teria feito aquilo de propósito, ou seja, pela forma, pela nuance com a qual Imo fala sobre a rainha Lily nesse capítulo, dá uma impressão de que Imo tinha uma certa expectativa quanto à rainha Lily, que E foi traído pra parar de ser trouxa. e acabou tendo justamente o efeito contrário. E isso se encaixa e faz todo sentido quando a gente para pra pensar que o reino de Alabasta também fez parte, né, de todos os 20 reinos que lutaram contra o reino antigo. Só que alguma coisa aconteceu no meio de todo esse processo que fez com que o reino de Alabasta acabasse mudando de lado. Então foi isso que acabou frustrando a expectativa Caralho, que de Imo fanart que a gente pica. vê nesse capítulo. Mas conforme a conversa avança, a tensão aumenta. Imo diz para o Rei Cobra dizer o nome completo daquela que havia escrito aquela carta. E Cobra percebe que não vai sair vivo dali, então ele decide enfrentar a morte com a verdade. E ele diz: a carta deixada pelo governante de Alabasta 200 anos atrás foi assinada pela rainha Nefertari de Lily. Pô, e aquela revelação pra gente, galera. Na verdade, a Lily é de Vamos 800 voltar anos pra isso atrás. daqui a pouquinho. Primeiro, vamos continuar aqui. Logo em seguida que a gente tem essa revelação, os Gorosei e também Imo entram em ação e Cobra acaba sendo perfurado por uma cauda com uma forma diabólica, que parece ter sido de um dos Gorosei e acaba caindo no chão. Sabo imediatamente pula e ataca Eu presumi que era todos os 5 de uma vez. Insama, mano. Só E tá dispara colocando na minha em cabeça. Mas pode ser do sequência Grossei contra também. o rei do mundo, que se transforma em uma criatura de dentes afiados e devora aquele fogo dele. Com isso, vemos a imagem do Sabo ao lado do corpo caído do Rei Cobra, cena essa que viria a ser a capa dos jornais no futuro, enquanto num plano mais aberto, que não aparece nos jornais, vemos as silhuetas das maiores autoridades do mundo usando seus poderes para perseguir o Sabo. Sabo e Cobra têm um pequeno diálogo nesse momento sobre o Luffy, como eles dois conhecem o Luffy, e imediatamente o rei percebe que podia confiar nele. Sabo tenta fugir com o rei em suas costas, com as sombras os perseguindo, mas Cobra reconhece que naquele momento ele era apenas um peso morto e que a prioridade do Sabo naquele momento deveria ser passar a mensagem para o Luffy de que eles compartilham do mesmo sobrenome. Com isso, dando ainda mais motivo para que o Luffy se reencontre com a Vivi daqui pra frente. Mas naquele momento, mais uma vez a cauda diabólica atravessa não só o Rei Cobra de novo, mas agora também o próprio Sabo, mesmo ele tendo um corpo elemental. Os dois caem no chão e o rei usa suas últimas forças para se levantar pela última vez contra a tirania daquele mundo, com isso permitindo que o Sabo pudesse fugir, galera. Porra, que homem nesse capítulo, hein? Que homem. Cobra, que Toda homem. essa sequência eu quis aqui Caiu primeiro dar como aquela um resumida, soldado. porque enquanto eu escrevia, enquanto eu li isso aqui pra vocês, gente, porra, não tem cara. Que homem nesse capítulo. E o Rei Cobra foi muito corajoso, ele que já tava dependendo de cadeira de rodas já há bastante tempo, né? Depois do time skip, levantando aqui, usando suas últimas forças depois de ter sido perfurado 2 vezes. Porra, o homem merece o mérito. Mas enfim, tivemos então a revelação de que a família Nefertari também possui o sobrenome dos D. A família real, a realeza dos Nefertari possui esse mesmo sobrenome. A gente sabe que o reino antigo possuía vários países aliados, vários reinos aliados, como a Ilha dos Tritões, como por exemplo o país de Wano, como por exemplo também o reino de Alabasta. Só que cada um desses reinos possui a sua linhagem, possui os seus próprios nomes, os seus próprios sobrenomes, enquanto tudo leva a crer que todos aqueles que residiam no próprio reino antigo carregavam o sobrenome dos D, seja a família Monkey, seja a família Marshall, seja a família Go, seja a família Portuguese, seja a família Jaguar também, né? Jaguar de Sol. Todos eles, várias famílias que compartilham o mesmo sobrenome dos D, afinal eles pertenciam ao mesmo clã, que residiam no reino antigo. Só que agora a gente tem um precedente sendo aberto, que foi a família Nefertari carregando esse mesmo sobrenome. Então, isso quer dizer que todos os reinos aliados possuem também, no fim das contas, de maneira oculta, o mesmo sobrenome dos D?
acho muito difícil que isso se replica também com a família dos Kozuki, por exemplo, ou com a família da Shirahoshi, por exemplo. Não acredito que isso vai se repetir também com esses outros reinos. Então existem algumas possibilidades aqui. Poderia ser o caso da família Nefertari residir inicialmente no Reino Antigo e por isso também carregar, assim como as outras famílias, o sobrenome dos D. O que eu acho um pouco difícil, o que eu acho na verdade o mais provável é que eles já residissem no Reino de Alabasta, da forma como a gente conhece, só que a única diferença é que a família real daquele reino tivesse uma relação muito mais íntima com Joy Boy no passado. E por essa intimidade, por essa relação ser tão forte entre eles, o próprio Joy Boy no passado poderia ter concedido o sobrenome dos D para essa família real, mesmo eles não residindo necessariamente no mesmo espaço do Reino Antigo. Poderia ser uma primeira possibilidade, ou a segunda possibilidade, que também seria a família Nefertari conhecendo o Reino dos D, tendo adotado por conta própria ali esse sobrenome para que eles herdassem as suas vontades. É uma segunda possibilidade, mas com certeza, no fim das contas, existia uma relação muito próxima da família Nefertari com Joy Boy no passado. E pode ser que o pequeno flashback que a gente tenha visto do Sabo perguntando por que o Luffy e o Ace tinham aquele mesmo sobrenome e eles dois respondendo: "Ah, mas você também quer ser chamado de D? Então tá bom, a gente pode chamar você de Sadibo, não tem problema nenhum e tal, você pode pegar também esse sobrenome." Isso é uma pista pro que aconteceu no passado. De maneira intencional, talvez ilustrando algo que teria acontecido durante o século perdido, com a rainha Lili na época conversando com Joy Boy na época e ele se perguntando: "Ah, qual é desse sobrenome e tal?" E ele dizendo: "Ah, você também quer esse sobrenome?" E sendo alguém com quem ele teria um envolvimento extremamente, um laço extremamente poderoso, tendo passado para ela esse sobrenome também. Agora, alguns detalhes curiosos é que o Cobra, o Rei Cobra nesse capítulo, ele, apesar de ser um D também, teoricamente, ele não morreu sorrindo. No último frame, onde a gente vê o seu rosto, ele de pé, ele não aparece sorrindo. Na verdade, ele aparece... É porque os D sempre morrem então, sorrindo. será que isso é uma forma de mostrar pra gente que, na verdade, eles seriam uma espécie de D honorários, que não seriam exatamente pertencentes ao Reino Antigo, mas acabaram adotando também esse sobrenome? Poderia ser uma dica para isso. Inclusive, a gente pode até tecer um paralelo com algo que a gente viu até na nossa história aqui, né? Na nossa cronologia da história, que foi a própria Princesa Vivi tendo, de certa forma, feito parte do bando dos Chapéus de Palha como uma ela fez parte Mugiwara um bom tempo. honorária, né? Ela não carrega meio que esse título de Mugiwara honorária, então talvez a rainha Nefertari Lili no passado também fosse uma D honorária, e por isso que a gente vê, por exemplo, Cobra nesse capítulo não necessariamente morrendo sorrindo. E alguns detalhes aqui que a gente pode complementar também essa história toda pra gente continuar a nossa viagem, né? A gente precisa lembrar também, que eu acabei não mencionando aqui nos últimos vídeos, sobre a ilha de Amazon Lili, que estranhamente carrega o mesmo nome da rainha Lili do Reino de Alabasta de 800 anos atrás. Então será que a rainha Lili, que era para ter morrido ou era para ter voltado para o Reino de Alabasta, acabou fugindo e fundando o país de Amazon Lili? Não é à toa que a ilha tem uma temática de cobras, e a gente vê que o rei de Alabasta, no momento atual, até antes da sua morte, era o Rei Cobra. E outra coisa interessante, né, é que o próprio Luffy também tem um nome de uma técnica chamada de King Cobra. Então, talvez quando ele voltar a usar essa técnica, pode ser que ele acabe homenageando de uma forma ou de outra ali também aquele que acabou falecendo nesse capítulo. Mas uma coisa que me pegou bastante nesse capítulo e que me deixou com a maior dúvida por enquanto foi o fato da gente ter tido a revelação logo no comecinho do capítulo de que um dos 20 reis no passado era chamado de Imo. E automaticamente a gente já é levado a pensar: bom, mas peraí, será que no passado Imo faria parte do Reino de Alabasta também, como quem sabe Nefertari de Imo? Mas a gente precisa lembrar que o governante que foi claramente dito e mencionado pra gente nesse capítulo, que governava o Reino de Alabasta 800 anos atrás, era a rainha Lili. Tudo bem, ela poderia também ser casada e com isso existir um rei
e esse rei ser o rei do mundo. Não, mas eu acho que a Samar. gente falou uma das 20 famílias fundadoras. Eu acho que é outra Primeiro, família, eu não é dos acredito que seja uma Nefertari. mulher. E segundo, que eles sempre dão destaque a um único soberano de cada reino, sabe? Não é como se os 20 reis fossem, na verdade, compostos dos reis e das rainhas de cada um desses 20 reinos, sabe? É sempre um que é evidenciado nesse caso. Então, não sei. Essa parte que me pegou, na verdade. Então, será que Imo seria, na verdade, da família Marshall, por exemplo? Seria uma outra possibilidade interessante, já que a gente só viu um único indivíduo pertencente a essa família. Barba Negra. Interessante se a gente tivesse uma outra figura também com esse mesmo sobrenome Marshall. Vamos ver. Agora, falando finalmente sobre os Gorosei tendo entrado em ação nesse capítulo, galera. A gente só vê silhuetas. É silhueta atrás e em cima de silhueta, mas vamos trabalhar com o que a gente tem até o momento, falando sobre cada um deles individualmente. Primeiro, sobre o mais à direita na imagem, que tem uma espécie de chifre que ou parece um chifre de rinoceronte ou uma presa de elefante, dependendo do ângulo ali, já que a gente não Sim, vê eu também a pensei imagem em completa dele à rinoceronte. direita ali, né? Poderia Mas o ser que o Evandro me um falou chifre tá de muito na minha rinoceronte cabeça. ou uma presa, uma das duas presas de um elefante. Agora, já o mais à esquerda da imagem parece ter chifres de búfalo ou uns chifres referentes a um Oni, por exemplo, né? Parecido com a caveira de Onigashima, por exemplo, ali também. Poderia ser o caso. Agora, o outro à esquerda, só que mais ao meio, que muito provavelmente parece ser o careca, o Gorosei careca da espada, ele parece ter nuvens típicas de um despertar. E não só ele, galera, mas aquele à direita mais ao meio também parece ter as exatas mesmas nuvens, pelo menos isso fica mais claro na outra imagem, na segunda imagem em que eles aparecem, e ele parece uma ave. Agora, esse é o único que eu vou dar um chute aqui, e esse eu acho que vai ser certeiro, galera, mas vai ser o único que eu vou chutar aqui o nome da sua habilidade, que seria a Akuma no Mi de Garuda. Pra quem não sabe, Garuda é uma figura mitológica do hinduísmo, originariamente uma águia, e conhecido por ser inimigo da raça das serpentes. E quem foi exatamente que a gente viu morrer nesse capítulo? Exatamente, o Rei Cobra. E Vai ter que ser inimigo de Mu, curiosidade, que é um o demônio, a Garuda, serpente ele do também jardim. deu origem àquele Digimon chamado Garudamon. Então fica aí a referência para quem cresceu nos anos 2000 também. Já a silhueta de Imo nesse capítulo, que a gente vê ali descendo as escadas com aquele tamanho completamente anormal, né? Parece vagamente uma silhueta de um kaiju, pelo menos foi isso que me lembrou, pelo detalhe ali no cotovelo, que parece ter uma ponta ali um pouco mais saltada, que talvez fizesse referência a uma asa retraída. Enfim, a gente não faz a menor ideia, a gente viu ele expandindo a sua cabeça com aquelas presas ali e devorando o fogo do Sabo, que talvez não tenha sido nada demais, tenha sido só devorando o fogo dele na raça mesmo, tipo, como se fosse nada, como se fosse um bicho muito poderoso, mas é muito difícil da gente cravar qualquer coisa, então o único Eu nem chute percebi que eu com vou dar essa nesse- scan que sobre saiu, os mano, no poderes Samar. Só vi um dos fogo Gorosei assim, nem me vai notei ser sobre presa nenhuma. Akuma no Mi do Garuda. Agora saiu a versão Agora, melhorada. de forma geral, todas Legal. essas silhuetas que a gente vê Vai pertencentes ser muito a massa eles isso aí, nesse mano. capítulo, Jogo macabro. elas foram estranhamente muito mais abstratas do que o que a gente tá acostumado. Normalmente o Oda ele mostra umas silhuetas pra gente bem definidas, até que colocam muitas vezes um hype excessivo comparado ao que a gente vê depois quando são finalmente revelados os numbers, ai, ai. personagens, a aparência deles. Mas nesse caso, parece que o Oda ele seguiu o caminho contrário. Ele decidiu deixar extremamente abstrato o desenho, né, o contorno deles, para que seja entregue, para que fosse entregue o mínimo de informações possível pra gente. O que pode ter sido uma estratégia, pode ser que a aparência deles, quando forem realmente reveladas, seja algo imponente de respeito, mas eu sinto que se essa foi a estratégia do Oda, pode ser que tenha tido um pouco do efeito contrário, porque vendo essas silhuetas nesse capítulo, eu senti como se eu tivesse prestes a ver os numbers sendo revelados, ou quem sabe Não, eu não senti isso não, só sou você, meu amigo. Outros eu não... desenha durante o final do arco de Wano, Não sabe? senti, eu achei um bagulho pareceu tão estranho imponente quanto e, eu pô, gostaria de ter misterioso. sentido, sabe, essa imponência. Eu não sei se vocês também sentiram a mesma coisa. Não, não senti, Agora, meu mano. aqui vai, galera. Se prepara achei para a massa. próxima cravada. Se liga só essa. Ah, A manda. gente teve uma ilustração
muito específica vinda do Oda no volume 104 do mangá de One Piece. Lembrando que a gente tá agora no volume 105, 106 mais ou menos, então faz bastante pouco tempo, onde o Oda ele desenha o Luffy numa espécie de joguinho do Mario ali numa SBS, né, tendo que salvar a princesa Nami, que a gente vê claramente, né, que é a Nami, podendo pegar uns itens que são uns pedaços de carne e tendo que enfrentar uma espécie de demônio que protegia um certo tesouro com a ajuda de outros pequenos demônios. Galera, mas se não é o que a gente praticamente viu nesse capítulo, eu não sei o que é, galera. A gente tem a figura do Luffy aqui, que, bom, poderia ser ilustrada pela figura do Sabo, aqui com a princesa Vivi tendo sido presa, com um tesouro escondido, que poderia ser o tesouro nacional de Marijoa, um demônio aparecendo na parte de cima ali, que seria a figura de Imu-sama, e os outros pequenos demônios embaixo, que seriam a representação dos Gorosei, que inclusive a gente viu, né, usando aquela cauda diabólica ali para perfurar o Sabo e o Rei Cobra. Então, porra, galera, será que isso não quer dizer alguma coisa, galera? Interessante. Aí, se for verdade, realmente, aí nesse caso o Oda realmente foi gênio. Agora, se a gente for tomar essa ilustração como uma espécie de spoiler, se a gente for se basear nessa aparência hipotética de Imu-sama através dessa ilustração, que parece muito um demônio, será que Imu não teria exatamente a fruta do diabo? Nossa. Literalmente, ele Literalmente, tendo a Akuma no Mi do diabo. Cara, seria muito interessante se isso acontecesse, se isso se provasse como verdade. Inclusive, algo que complementa essa ideia é uma frase que a gente vê do Sabo nesse próprio capítulo, onde ele se posiciona ali ao lado do Rei Cobra, ali caído no chão, e ele diz que nunca imaginava que o inferno fosse bem aqui no topo do mundo. Ele literalmente cita a palavra inferno, e na ilustração que a gente está referenciando aqui, a gente vê literalmente demônios ali, diabinhos, representando provavelmente também o inferno. Mas não foi só o Sabo que presenciou a figura de Imu-sama nesse capítulo. A grande virada depois de tudo isso foi a gente descobrir que o rei Wapol também tinha... Pausa aqui rapidão só pra comentar uma coisa que eu tava pensando aqui um tempinho. Mano, se, que nem o Bruno falou, se Insama tem essa Akuma no Mi, literalmente, a Akuma no Mi da Akuma no Mi, né? A Akuma no Mi do diabo. Não seria algo muito... Acho que alguns vão achar, nossa, que tosco, é só a fruta do capeta, não sei o quê. Mas a gente tem que ver o que seus poderes no mundo de One Piece vão se referir, né? Não seria muito da hora, tipo, o vilão final ser literalmente o demônio. Ia ser algo meio que tosco, meio ultrapassado. Só que uma subversão da expectativa que todos nós estamos colocando no Insama, da fruta dele, de ser um poder inerente, de não ser uma Akuma no Mi, de controlar os mares. E o Oda chega, não, ele é o diabo, porque ele é coisa ruim mesmo. É o diabo. Isso não seria foda ao mesmo tempo que você pode estar achando que seria paia? É um pensamento. Um pensamento. Tinha conseguido presenciar tudo através de um furinho ali na parede, e ele consegue fugir de lá, galera. A gente vê depois, inclusive, a Vivi sendo capturada pela CP0 ali, que finalmente foi confirmada de volta, né? A CP9, a antiga CP9 sendo confirmada agora, completa, com a sua formação completa agora como parte da Oi, Califa. O que particularmente na minha cabeça, o único propósito do Oda ele decidir ter feito isso é para que ele consiga de alguma forma se redimir com a CP9, que era para ser, né, aquela organização de elite do governo mundial, tipo a parte, o setor de assassinato ali secreto do governo mundial, que não tinha nem hack do armamento, por exemplo. Então provavelmente essa é uma forma de fazer com que eles sejam reaproveitados e mostrem um nível de força que estaria condizente com o que eles deveriam ter apresentado no pré-time skip. Mas apesar deles terem capturado a princesa Vivi, o Apple simplesmente aparece atropelando todas as paredes e consegue capturar e salvar a Vivi. O cara, ele se compadeceu, galera, com a Vivi, salva e ela aproveita, inclusive, a deixa, e eles conseguem fugir de lá. Numa cena muito cômica, né? Com a esposa do Apple perguntando: o que é isso? É a sua amante e tal, não sei o que. E todo o diálogo engraçado que a gente teve pra fechar esse capítulo. E que, inclusive, volta a gente naquele capítulo onde a gente vê o Apple e a princesa Vivi junto do Morgans, onde naquele capítulo o próprio Apple diz que tinha a intenção de revelar algo bombástico para o Morgans. Ou seja, O Morgans se vai isso ser se isso, mano. confirmar, a Acabou o mundo. informação da existência do Rei do Mundo vazar para o mundo inteiro,
meu amigo, aí não vai ter salvação. O governo mundial vai ficar numa situação muito Aí os caras vão complicada. mandar Uranus Pra ser destruir o sincero, mundo. galera, Aí pra agora ser aí vai descoberto pelo porrada vácuo, final mesmo. Eu não consigo entender como esse governo ainda conseguiu existir por tanto tempo, né? Se manteve por tanto tempo. Mais uma vez, eu quero É a saber vida. a teoria de vocês aí nos comentários. E essa semana eu postei um vídeo muito bom sobre One Piece e o século perdido e de vários O Sol. segredos do mundo de One Piece que muito Reator provavelmente nuclear. o Oda ele tirou de inspiração de um certo filme de mais de 30 anos atrás. E eu conto tudo isso no vídeo que vai aparecer na tela agora pra você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau! Tchau, Brunão. Galerinha, esse foi o review do Brunão, mano. Me diz aí nos comentários qual que você gostou mais, do Evandrão ou do Brunão. Eu, particularmente, sou suspeito pra falar, porque eu tendo muito mais ir pro lado do Mangão, mano. Assim, o Brunão é muito bom, mano, mas eu gosto muito. Eu tenho um quesinho, sou meio apaixonado pelo Evandrão, mano. Que as análises dele, que ele trouxe do continente de Mu, que o Brunão não citou, por exemplo. Mas não é querendo comparar, não. Os dois fazem um ótimo trabalho do jeito deles, cada um, tá ligado? Mas eu, particularmente, gosto mais do Evandrão, tá ligado? Eu acho ele... Pô, incrível, mano. Um PhD em One Piece total, tá ligado? E o mais o que o Bruno falou nem passou pela minha cabeça, que aquela calda de diabo pode ser também de uma das frutas dos Gorosei, mano. Mas assim, se eu for seguir a minha linha de raciocínio que eu absorvi depois que eu vi o vídeo do Evandrão, não seria, porque o Evandrão já chutou todas as Akuma no Mi dos Gorosei, e aí não faria sentido ter aquele rabinho de diabo com as frutas que eles podem ter, né? Então eu acho mais que é do Insama mesmo, mano. Que ele veio de lado assim com o rabinho de diabo, com a fruta do diabo, que nem o próprio Bruno falou aí, mano. A fruta do diabo, literalmente. A Akuma no Mi do Akuma, tá ligado? Então, acho que é o Insama mesmo, mano. Mas de resto foi bem legal, mano. É muito doideira como o Oda consegue, agora que tá na reta final, né? Que ele falou que não, daqui ano passado ele falou em entrevista, não, eu quero acabar em 3 anos. Mas aí depois ele solta umas notas nos mangá, né? Umas notas pros fãs novos que chegam. Não, eu não pretendo terminar tão cedo. Então, acho que mais 5 anos de One Piece fácil, tá ligado? Não vai ser em 3. Embora ele esteja revelando muita coisa, e é aquela revelação, o povo se engana com isso. Não é uma revelação, pronto. Esse aqui é o século perdido, esse aqui é Insama, pronto. Não, ele tá revelando detalhes que não tinha por muito tempo, até ir revelar o todo, o total do conjunto, tá ligado? Então vai demorar uns anos ainda, vai ter que ter umas lutas, tá ligado? Explicação de mistérios passados, sem ser do plot mesmo, do século perdido. Então tem muita coisa ainda pra mostrar. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí, ativa o sininho, deixa o like, compartilha pra me ajudar bastante. Os vídeos vão estar aqui na descrição dos canais aqui do Evandrão e do Bruno, meu Instagram também. Comentário fixado e cards pra vocês acompanharem mais conteúdo se vocês gostaram desse aqui. Então até uma próxima, só agradece, valeu.